Olá pessoal, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer dividir o evento com o Carlos, com o Bernet. Eu acho que a seleção foi os nomes, hein? Tinha que ser complicado. Carlos, Bernet, Adeildo. Acho que foi mais ou menos por aí. Eu vou falar com vocês sobre mentes renovadas. Eu tenho uma crença no trabalho que eu faço, já fazem 5 anos, desde que eu resolvi mudar a minha carreira. E a crença que eu tenho é que primeiro a gente muda a mente das pessoas, para depois a gente mudar os processos. Então tudo que a gente falou até aqui tem muito a ver com o processo do mundo, o processo da inflação, o processo do mercado de trabalho, mas a gente vai ter que trabalhar com essa pecinha ali. E essa pecinha é a mais difícil de mudar de todas. Mas se você muda aquela pecinha primeiro, o processo é muito mais fácil de assimilar. Essa crença é o que a gente chama de crença do modelo mental. Não sei se já ouviram falar esse termo, né? Modelo mental, mas o modelo mental é como é que você processa as informações que chegam na sua cabeça. E o problema que a gente está vivendo no mundo hoje é que a gente tem um modelo mental linear. A gente olha para o passado, como é que as coisas aconteceram, e com base nas coisas que a gente viu acontecendo no passado, a gente tenta planejar o nosso futuro. Tem um problema com relação a isso, que a gente está vivendo um futuro exponencial. A mudança e a velocidade da mudança no mundo ela é exponencial hoje. E o problema é que a nossa cabeça é linear. Então a gente não consegue acompanhar as mudanças que acontecem no mundo com a nossa cabeça linear. E é por isso que eu chamei a palestra de mentes renovadas. Mentes exponenciais. Mudar o modelo mental, é a minha crença. Primeiro a gente muda a cabeça das pessoas, o processo a gente assimila depois. Então eu tenho, nesses últimos 5 anos, observado por que as pessoas fazem as coisas, por que elas não fazem. Na verdade, já faz mais um tempo, porque eu trabalho com RH, já fazem 20 anos. Então, o que eu vou falar com vocês nesse tempo que a gente vai ficar aqui, é sobre modelo mental. E eu vejo o modelo mental na observação mesmo, é ficar olhando as pessoas. Uma das primeiras coisas que eu tenho visto, é que é uma lógica bem antiga, mas faz todo sentido. Quem disse isso foi Sócrates. Que eu e você, a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se eu fosse parafrasear Sócrates, a gente age de acordo com o nosso modelo mental, do jeito com que o nosso cérebro está conformado, as sinapses. Então, não é a linha da neuroplasticidade que eu vou abordar, mas eu vou mais no coloquial mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vejo é que nós temos um modelo mental daquele jeito. De novo, trabalho em empresa já faz muito tempo. Aquele é o modelo mental que a gente tem hoje, é o modelo de passar fase. Então eu sempre trabalhei com as pessoas nas organizações e o sonho de todo mundo, assim como eu também fui um dia. Você começa como estagiário, aí um belo dia você é efetivado. Você é efetivado como assistente júnior, aí depois você vira assistente pleno, assistente sênior. Aí você vira analista júnior, aí você vai para analista pleno, analista sênior. Aí você vira supervisor júnior, aí vai para pleno, sênior. Aí você vira coordenador, depois de coordenador você vira gerente júnior. Aí você vai para pleno, sênior. Tem especialista júnior, cara, eu já vi isso em empresa. O que você é? Eu sou um especialista júnior. Aí depois o cara... Aí ele vira gerente júnior, pleno e sênior, diretor júnior, pleno e sênior. E o sonho de todo mundo, ser CEO interplanetário. Está no topo das organizações. Esse é o modelo mental instituído. E de todos esses, quando a gente olha para o futuro, eu acho que esse é o mais difícil de mudar. O futuro nos diz, esse futuro exponencial, que as empresas do futuro, elas não vão ser mais governadas no modelo piramidal e hierárquico. Elas vão ser alguma coisa holocrática. Não sei se já ouviram esse termo, uma holocracia. Um verdadeiro time de alta performance, que não tem muita descrição de cargo, mas que trabalham com um senso de propósito e vocação muito forte. Então, é difícil quebrar esse primeiro modelo mental que nós temos. Você dizer para uma pessoa que ele não vai mais ter o júnior, pleno e sênior,
que ele era analista, ele não vai ser mais coordenador, que ele, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa onde a gente os gerentes tinham sala. Porque status conta muito, cara. O cara tem uma sala, bicho, que o cara tem que bater na porta para entrar, tal. É um negócio que a gente chama em RH de fringe benefits, benefícios que não são remuneratórios, mas que fazem toda a diferença. Carro, estacionamento perto, banheiro privativo que só tem para você, um restaurante diferenciado, os caras amam isso aí. Aí um belo dia eu cheguei na empresa onde a gente trabalhava, a gente resolveu acabar com a sala para gerente. Aí um cara lá dos seus 50 anos, sem promovido para gerente, chegou para mim e falou: Deildo, vocês estão de sacanagem. Eu falei: por quê, cara? Você acabou de ser promovido. Eu trabalhei a vida inteira esperando ter uma sala. E agora que vocês me promoveram, vocês acabam com a sala. Então isso é modelo mental, entendeu? Então indo adiante, esse é o primeiro modelo mental que a gente tem que quebrar. É o modelo mental da hierarquia e de passar fase. Lá na frente vocês vão entender um pouco mais. Outro, e esse aqui eu observo muito. Modelo mental de performance e modelo mental de preguiça. E eu sou brasileiro, sou o primeiro que levanto a mão. Mas quem tem modelo mental de performance, ele pensa assim: cara, eu vou trabalhar e vou ficar rico. Então quem tem modelo mental de performance pensa assim: eu vou trabalhar para ficar rico. Quem tem modelo mental de preguiça, ele pensa: eu vou ficar rico para não trabalhar. Esse é outro modelo mental dificílimo de quebrar. O Bernd falou aqui, o maior sonho nosso é passar num concurso público, cara. E se eu for, se a gente for olhar modelo mental de quem sonha em ser funcionário público, que me perdoem, mas é modelo mental, uma boa parte o modelo mental não é de performance. O que acontece com quem tem modelo mental de performance depois que fica rico? Fica mais rico. Ele tem uma empresa, ele abre a segunda, ele aumenta, ele expande, ele faz um IPO, ele faz uma fusão, ele vai para as cabeças e nunca para de trabalhar. E o que acontece com quem tem modelo mental de preguiça depois que fica rico? Volta a ficar pobre. Tem estudo, gente, de ganhador da loteria. Completem a frase para mim: dinheiro que vem fácil, modelo mental de preguiça, instituído na nossa cultura brasileira, porque dá dinheiro na mão de quem tem modelo mental de performance e volta depois de um tempo. Ele duplicou, quadruplicou o dinheiro que você deixou na mão dele. Então esse é um outro modelo mental. Outro é o modelo mental da politicagem, que é o inverso de política, porque quem é político desenvolve aquelas coisas ali, empatia, astúcia, networking, sinceridade, astúcia. Qual que é a diferença? Quem é político na essência trabalha pelo bem da polis, ele trabalha pelo bem da coletividade. E quem é politiqueiro, ou quem faz politicagem, trabalha em favor de quem? De si próprio. Então, nessa lógica, quem tem modelo mental de politicagem, ele gosta da pirâmide. Porque se precisa, ele puxa o tapete. Se a área do meu colega não está indo bem, eu posso dar uma sabotada. Aquela velha história, se vai chorar minha mãe, que chore a tua. Então, isso é modelo mental. Outro modelo mental, esse modelo da politicagem, ele desenvolve pessoas narcisistas, maquiavélicas e em alguns momentos sociopatas. E cria nelas o que eu chamo de umbigolatria. Umbigolatria é a exaltação desse lugar do universo aonde giram todos os seus problemas. Aqui, eu estando bem, o resto está beleza. Eu indo para frente 100%. O resto é resto, meu amigo. E é um modelo mental que a gente foi criado. Adam Smith já dizia isso. O melhor resultado vem quando você faz aquilo que é melhor para você. Junta Adam Smith e Maquiavel na mesma sala, pronto. Somos nós. Só que esse modelo mental está sendo desafiado. Desafiado por um negócio que a gente chama da era da colaboração. O futuro exponencial é um futuro colaborativo. E ele é tão exponencial na velocidade da mudança, que aquele gráfico que está ali no slide, foi uma previsão feita pelo Steve Jobs, que ele disse que a gente viveria, depois da revolução da informação, a revolução da colaboração. E o Steve Jobs errou, pasmem. Aonde que ele errou?
na data. Ele achava que 2020 seria a revolução da colaboração. Não viveu para ver, mas está acontecendo já. Os profissionais do futuro que têm mentes renovadas vão trabalhar com modelo mental de colaboração. O que é isso? Eu costumo desenhar isso da seguinte forma. Tem uma geração que é a geração Atari. Você jogou Atari ou não? Eu também, eu gostava demais, cara. Era muito bom. Qual que é o modelo mental da geração Atari? O que um cidadão da geração Atari faz ou fazia quando ele descobria a manha para passar uma fase? Vocês não querem falar, mas vocês não contavam para ninguém, cara. A gente jogava com o controle escondidinho assim. Eu tinha uma tática que era matadora. Eu pegava uma toalha, colocava em cima da minha mão com o controle e jogava, ainda olhando para os adversários. Pasmem vocês. Ficava 3 meses ganhando porque você descobria a manha que passava a fase e não contava para ninguém. Eu tenho um filho de 10 anos, o João, e o João joga em plataforma colaborativa. O que o João faz, que é de uma geração nova, o que ele faz quando ele descobre a manha para passar uma fase? Ele conta para todo mundo. O prazer é gravar um vídeo e dizer para os colegas como é que passa a fase. Não é mais esconder a fase. Antigamente se escondia a fase, se escondia informação. Hoje, o modelo mental é colaborativo. Eu compartilho. Eu contei essa experiência na faculdade, onde eu dou aula, lá na pós-graduação, e um dos alunos falou: professor, caiu uma ficha enorme aqui. Caiu a ficha. Gíria de quem tem mais do que 40 anos. Dá para saber. Caiu uma ficha. Daí eu falei assim: o que aconteceu? O sujeito falou: cara, esses dias eu comprei um joguinho para o meu filho que estava me enchendo as paciências para comprar um jogo de videogame. É caro esse negócio, o professor. Aí eu prometi para ele, comprei o jogo e fui jogar, né? Porque sabe que eu manjo de videogame também, professor. Aí eu falei: pô, por que o meu filho quer tanto esse jogo? Aí fui lá, professor, em 2 dias eu fechei o jogo. Passei todas as fases e fechei o jogo. Aí cheguei para o meu filho e falei assim: filho, mas que joguinho palha esse aí, hein? Aí ele falou: como palha? Porque eles são todos, né? Como palha, pai? Isso aí, cara, pô, não, onde já se viu? Aí ele falou: filho, 2 dias eu fechei o jogo. Aí ele falou assim: mas o pai joga no modo missão? Falou: é claro. Ele falou: pai, vai. Porque nós, da geração Atari, a gente joga no modo missão, que é passar fase. Lembra? Estagiário, assistente júnior, pleno sênior, analista júnior, pleno e sênior, especialista júnior, pleno sênior, coordenador, gerente de divisão, gerente de área, CEO interplanetário. Essa é a nossa cabeça. A gente joga querendo passar fase. Eles jogam no que eu chamo de modelo mental Minecraft. Se você não joga Minecraft, vai jogar com seu filho para você começar a ter um modelo mental do futuro. Por quê? Porque eles não jogam para passar fase. No Minecraft cada um tem o seu mundo. Então o seu filho tem o mundo dele, e ele vai lá no mundo do amiguinho dele, e ajuda o amiguinho dele a construir o mundo dele. Aí o amiguinho dele volta no meu mundo e ajuda eu a construir o meu mundo, e a gente faz uma campanha intermundos. Isso é o modelo mental da economia exponencial. E nós ainda estamos jogando na passar fase e esconder informação. E se esse modelo mental não mudar, pronto, pasme, você está desempregado. O mundo está mudando. Tem alguns drivers de mudança. E eu vou falar de algum deles, porque a gente não tem tempo para falar de todos. Mas o primeiro deles, que foi aqui abordado pelo Carlos e pelo Bernett. Smart Machines. Cara, o que você faz aí, robô vai fazer. Não tenho dúvida disso. A gente está vivendo a 4ª revolução industrial. Mundo computacional, nuvem, internet das coisas, máquinas inteligentes, vão roubar o trabalho de um monte de gente. Deildo, mas é só na indústria. Vamos dar uma olhada ali, ó. Robôs jornalistas que transformam dados e textos chegam às redações. Não preciso mais? Não. Inteligência artificial aplicada ao mundo computacional, vai até a nuvem, lê os dados, solta a matéria. É sempre a mesma matéria? Não. Eles aprendem, a inteligência artificial aprende com o que foi feito no passado. Então ela se renova e aprende. O que mais que está acontecendo?
O programa de inteligência artificial da IBM, chamado Watson, tem desempregado advogados. Segundo previsões, 40% menos advogados nos Estados Unidos, porque as petições são feitas pelo Watson. E analisam a série histórica de julgamento dos juízes, entendem o modelo mental de decisão do juiz e propõem a melhor petição. Demora muito? Olha lá, ó, matéria que saiu na Startse há um mês atrás. Robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado fazer. Então, cara, não é por aí, entendeu? Olha lá o que mais. Some a isso agora, conexão global. Conexão global são os celulares que vocês têm aí no bolso. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se quiser alguém começar a fazer uma live, pronto, o mundo entrou aqui. É o caso dessa senhora aqui, Arianna Huffington, a proprietária do Huffington Post, um jornal de papel lá do Reino Unido, que estava aí na falência, porque ninguém mais compra papel, ninguém mais compra jornal. Você compra ou não? Nem que comprasse você não ia falar, né? Para não passar vergonha. Para não dar... Cara, é triste, porque antes a gente comprava o jornal, agora eles dão de graça. Daí você para ali, o pessoal pega, ninguém mais pega. Você sabe quando que você pega? Quando você lembra que o lugar que o seu cachorrinho faz xixi está precisando de um jornal novo. Quando você lembra que você precisa lavar o carro, você vou pegar esse jornal. Era o problema da Arianna Huffington. O que ela fez da noite para o dia? Transformou o jornal dela numa plataforma colaborativa. Porque se antes, quando acontecia, aconteceu um acidente na Avenida Batel com vítimas. Tinha que ligar para o jornal, eles iam colocar dentro de um carro um motorista, um cinegrafista, um fotógrafo e um jornalista, ia vir de algum lugar aí para vir atender aqui, cobrir o acidente. O que acontece hoje? Você está passando, tem um acidente, o que você faz ou não? Dá uma coceira, né? Você começa a procurar o celular, aí você liga e pessoal, olha só, morreu mesmo, olha aqui, ó, sangue, ó. É assim, cara. Da noite para o dia, ela que tinha 200 jornalistas, transformou a plataforma colaborativa e da noite para o dia, 50 milhões, 200 milhões de celulares mandando matéria, de pessoas querendo participar. Vendeu a plataforma dela por milhões e recebe dinheiro de royalty. E os jornalistas? Tem que achar alguma coisa para fazer diferente do jeito que você fazia. Quer ver mais? O recrutamento e seleção que a gente falou aqui, ele está evoluindo. Então, como o Bernet disse ali, antigamente, ó, eu tenho 43 anos. Cara, 43 anos, você fala assim, micho, fiz datilografia, velho. ASD, FG, QWERT. Você pegava, colocava o seu currículo dentro daquele envelope e entregava nas portarias. Aí pediram, lembra, capacitação técnica. Olhe só como o mundo está mudando exponencialmente. Teve uma época que se você tivesse primeiro grau completo e datilografia, você era talento, meu. Se você morasse perto da firma, então, pô. Aí um belo dia começaram a pedir boa aparência. Daí teve um monte de gente que se deu mal, né? Mas não tem problema, porque a gente tinha que fazer entrevista, daí dava para ver se você tinha boa aparência ou não. Aí descobriram que os caras mentem em entrevista. Pasmem vocês, tem gente que mente em entrevista de emprego, daí a gente fez entrevista por competência. Você começa sendo entrevistado pela tia do café, e depois de 3 meses, se tudo estiver correndo bem, você consegue falar com o CEO interplanetário para ver se você serve. Suficiente? Não, fomos para a dinâmica de grupo. Aí você chega, aquela sala, um monte de psicólogo olhando, você não sabe se você fala, se você não fala, se você lidera, se você não lidera, você não sabe se você vai, como é que você vai vestido, é aquela situação. E os caras olhando para você e anotando. Parou aí? Não, a gente foi para teste de personalidade, teste grafológico, teste de potencial, Parou aí? O futuro ou o presente nos diz hoje que a entrevista tem que ser por valores. Qual é o seu valor? Porque se o futuro das empresas é exponencial e não é uma estrutura hierárquica, é uma estrutura holocrática, eu quero saber quais são os seus valores, o que você acredita na vida. Então imagine que você vai para uma entrevista de emprego, você não sabe qual é a empresa, e o cidadão chega para você, escuta, você bebe ou não? Aí você fala, dá para beber aqui?
Não sabia, mas então, não. Não, o que você acha do álcool? Você acha, por exemplo, que 18 anos é uma idade boa para até o limite, ou tem que baixar? Aí vai que você responde assim, ó, eu não bebo, tenho raiva de quem bebe, e para mim álcool é a droga lícita que destrói a sociedade. Aí imagine que você está sendo entrevistado para ser gerente de marketing de uma grande companhia cervejeira. Já pensou, não? Isso é valor. Eu trabalhei em banco durante muito tempo e eu, quando ia fazer entrevista, eu gostava de fazer uma pergunta antes da pessoa saber qual que era a empresa. Chegava assim, o que você acha do juro do cartão de crédito? Um roubo. Aí eu falava, tá a fim de vir roubar com a gente? Porque é banco o negócio aqui. Ou não foi desse jeito que eu quis dizer. Não é bem assim. Isso são valores. Agora, o que o futuro reserva mesmo, para aquelas estruturas exponenciais holocráticas, são pessoas que trabalham com profundo senso de paixão e propósito. Primeiro, você é apaixonado pelo que você faz? Porque pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, não trabalham na lógica do modelo mental da preguiça. E foi o que o Carlos falou aqui. O que o Ayrton Senna falava? Eu prefiro correr pela Williams sem ganhar nada e ganhar, do que correr para uma segunda categoria, ganhar um monte, mas não cumprir o meu propósito, a minha vocação de vida. Então, você é apaixonado pelo que você faz, e o segundo é propósito, não é propósito profissional, é propósito de vida. Por que você existe? Para que você nasceu? Ah, eu nasci para fazer concurso, passar no concurso e viver tranquilamente. É um propósito. Agora eu não sei se esse é um propósito que cola com o futuro exponencial que a gente está vendo. Aquele ali é o Michael Douglas no papel do Gordon Gekko de Wall Street, onde ele diz assim, greed is good. A ganância é boa. Até bem pouco tempo atrás, o que o mercado acreditava, e ainda acredita na sua maioria, é que se você é ganancioso, você é uma pessoa boa para trabalhar no espírito capitalista e neoliberal da essência de Smith e Maquiavel junto. O que esse espírito tem feito com o mundo é isso aqui, ó, uma super concentração de renda. A ponto de que nos próximos anos, 1% da população mundial vai deter 50% da riqueza. Por quê? Porque a ganância é boa. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim, como meus amigos falaram aqui. A boa é que dá para você ser rico. A ruim é que cada vez a chance vai diminuir mais. Porque na alta concentração de renda, não dá mais para ser rico naquele sentido da ganância. Não dá mais para ser assim. E é por isso que as empresas exponenciais, elas estão chegando, as empresas da nova economia, elas têm alguns valores, que são conhecidos como 6 Ds da nova economia. Digitalizadas, ou seja, tem algoritmo na essência, são disfarçadas. O que é disfarçada? A maior empresa de conteúdo do mundo hoje se chama Facebook, e não tem um jornalista contratado. Ela é uma disfarçada. Que mais? Ela é disruptiva. É o caso da Netflix com a Blockbuster, é o caso do Instagram com a Kodak, é a disrupção. É o caso do Watson com os advogados. Elas são desmaterializadas, elas não precisam ter sede física. Tendo uma boa ideia na cabeça, você pode trabalhar da onde você quiser. Ela é desmonetizada, não é que não tenha grana, mas ela corta layers, ela corta aquele cara que ganha dinheiro sem trabalhar. E esse é o pior cara da economia, é aquele que não trabalha e ganha muito dinheiro. Sabe o 1% da economia mundial, que tem 50% da renda? Esses caras são, esse termo é conhecido como plutonomia. Plutonomia é o 1% da população mundial que ganha dinheiro exponencialmente sem trabalhar. E 50% é o proletariado, que gasta a vida trabalhando e cada vez está mais pobre. Essa economia está sendo questionada pela nova economia, porque ela é desmonetizada e democratizada. Aí a gente chega no cerne do problema.
E o problema de tudo isso com o nosso modelo mental é que a mudança está acontecendo rápida demais. E lembra? A nossa cabeça é linear. A gente ainda sonha com a pirâmide, a gente ainda sonha em passar as fases. Mas o mundo está caminhando numa velocidade absurda para um outro lado. Isso quer dizer que aqueles que não mudarem a cabeça, não renovarem a mente, podem ficar desempregados para o resto da vida e viver uma subsistência sem nenhum sentido. Por quê? Porque olhe como a velocidade foi rápida. A gente trabalhou milhares de anos no sistema commodity agrícola, todo mundo sabe. Desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe como é que colhe, planta, semeia, se bem que até nisso já está tendo disrupção. Mas foram milhares de anos trabalhando na agricultura, centenas de anos trabalhando em fábricas. Só que essa nova economia, que é a economia intelectual, a gente só trabalha nisso há dezenas de anos. Isso tudo é muito novo. Sinal de que você está ficando velho. Vou dar 2 dicas para você. Acho que quem já participa aqui já me viu falando isso, mas é bom falar de novo. Primeiro, dificuldade de aprender coisa nova. Sabe o teu celular que atualiza o aplicativo e você não atualiza? Fala assim, não, você está louco, vou atualizar. Agora que eu já aprendi onde estão os botãozinhos e tudo. Dica para você, deixe em atualização automática. Você tem que aprender todo dia uma coisa nova. Essa é a primeira. Agora a segunda é a pior de todas. Dificuldade de abandonar hábito, costume e mania, cara. Sabe, o pessoal vai jantar na tua casa lá, daí o cidadão chega, senta na mesa, daí o teu filho chega e fala, senta aí não. Por quê? Porque é a cadeira do papai. Cara, é perigoso isso. Porque lembra do cérebro? Ele vai ficando calcificado, você sempre faz as coisas do mesmo jeito. Então, nessa mudança drástica, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando deprimidas e doentes. O mundo está adoecendo. Dados da Organização Mundial de Saúde, em 1905, 1% da população mundial sofria de depressão. Em 55, 6%. Em 2000, na virada do milênio, 14% da população mundial tem depressão e ansiedade. Por quê? Porque o mundo está mudando e eu não consigo mais me adequar nele. O dado mais alarmante talvez nem seja esse, é o público de risco. Em 1905, as pessoas do grupo de risco que ficavam deprimidas eram aquelas que tinham mais do que 70 anos. E por que elas ficavam deprimidas? Porque elas perdiam o trabalho. Porque o modelo mental de performance delas era o trabalho. A maior riqueza que elas tinham na vida era o trabalho, não era o dinheiro. Em 1950, os menores de 55 anos. E hoje, os menores de 45 anos de idade. A ponto da Organização Mundial de Saúde ir até a ONU e pedir que a ONU considerasse o suicídio uma epidemia mundial. Porque ícones de pessoas que são ícones de poder, fama, status, glória, dinheiro, estavam se matando. A gente não acompanhou esses dias aí, caso de empresário, que vê a renda da empresa dele diminuindo, o que ele faz? Ele joga as crianças da sacada, mata a mulher, pula, por quê? Porque a lógica mudou muito rápido, eu não consigo me encaixar mais nesse mundo. Prozac Nation é o título dos Estados Unidos na década de 90. E hoje, em algumas organizações, Ritalina e Rivotril são os remédios da modinha corporativa. E aí, já tomou o seu hoje ou não? Por quê? Porque a gente tem horário para entrar, não tem horário para sair, porque a gente está indo para Flat Management Structure, porque a minha empresa precisa ganhar mais, eu preciso. A doideira entra em cena. E se você tem um modelo mental do passado, tentando se ajustar numa economia criativa e colaborativa, você vai ficar doente. Então o que você tem que fazer? Mudar sua mente. Matéria de 2 dias atrás, a OMS publicou um novo relatório, olhe lá. Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Por quê? Porque o nosso sonho é ficar rico. E se eu não ficar rico, tem alguma coisa errada. E se eu não ficar rico, e se eu não passei as fases, e se eu tenho 43 anos e eu ainda sou analista júnior, cara, eu vou me matar, bicho, porque essa vida não tem sentido. E é aí que entra em cena o resultado do meu trabalho, que eu tenho estudado no mundo corporativo e que já está refletindo isso. Os profissionais do futuro e as mentes renovadas do futuro, elas não vão ter só QI.
Porque o QI foi o que era necessário para a inteligência da Revolução Industrial. Você precisava saber um pouquinho de matemática para contar quantas peças você fez, e um pouquinho de português para você saber instruções simples. Parte, pare, aperte, pule, cuidado, suma. Então essa era, mano. Aí veio a década de 90 com o Goleman, que falou assim, Daniel Goleman, inteligência emocional. Não adianta você só saber ser inteligente, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que ter empatia, você tem que trabalhar em time, você tem que ter comunicação, você tem... Resiliência foi suficiente? Não, porque essas pessoas estão ficando doentes do mesmo jeito. E pasmem vocês, as maiores taxas de suicídio no mundo corporativo e do trabalho não estão nos países pobres, estão nos países ricos. Quanto mais rico, maior é o desespero. Estou fazendo apologia da pobreza? Nem um pouco. Só estou falando que se você trabalha com modelo mental de preguiça, eu quero ficar rico para não trabalhar, você vai ficar doente. Se você trabalhar com modelo mental onde o trabalho é a maior riqueza que você tem na vida, aí você consegue começar a se dar bem. Nessa lógica, eu escrevi um livro há pouco tempo falando sobre inteligência espiritual no mundo do trabalho. E eu fui pego de surpresa, porque para mim era um assunto conceito. Falei, cara, nunca a gente vai discutir isso no Brasil. Eu vou fazer porque eu gosto do tema, porque espiritualidade está na minha vida. Agora olhe só o que tem acontecido. Já ouviu falar do CSO, matéria da Exame de 2015? CSO é um cargo chamado Chief Spiritual Officer, que é o cara que ele não faz proselitismo religioso, mas ele ajuda profissionais a descobrirem propósito e vocação de vida. No Vale do Silício, na mesma velocidade que aumenta o número de bilionários, aumenta o número de pessoas atrás de espiritualidade. Porque um menino de 20 e poucos anos, com bilhões na conta dele, se ele não tiver paixão e propósito de vida, esse cara se mata também. Porque ele vai querer cheirar todas, sair com todas, gastar tudo, que é meio o padrão do playboy. E esses caras não, eles estão tentando transformar o mundo e é maravilhoso. Ou seja, o Vale do Silício está procurando práticas espirituais para aumentar a produtividade. E o que isso tem a ver? Tem a ver com uma coisa bem antiga, e que nós aprendemos desde cedo, quando a gente dá lado para as coisas espirituais. Primeiro, Taylor e Ford diziam que eu e você somos mais uma peça da engrenagem. Para Taylor e para Ford, o ser humano era mais uma peça da engrenagem. E eles diziam o seguinte: trate o ser humano como se não tivesse nem sentimento e nem emoção. Errados. Sabe quantas pessoas já viveram no planeta Terra? A Science Review fez esse cálculo alguns anos atrás. Já viveram no planeta Terra 107 bilhões de seres humaninhos. 107 milhões já nasceram, trabalharam, foram analista júnior, pleno e sênior e morreram. Agora olha só que dado maravilhoso, nunca uma marca daquela foi igual a outra. Quando você olha para a palma da sua mão, ela é única. E as pessoas que têm inteligência espiritual conseguem olhar para si mesmo e descobrir qual que é a vocação dela. Por que ela nasceu? E o dia que ela descobre isso, ela não trabalha mais, mas ela executa um propósito de vida. Mentes renovadas. Primeiro a gente muda a mente, para depois mudar o processo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, já tinha dito isso há milhares de anos atrás. Ele disse o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês provem qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei qual Deus você serve, eu sirvo o meu, mas o futuro nos dá sinais de que quem trabalha com senso de propósito e vocação, prestando contas a um Deus, tem muito mais chance de ser bem sucedido do que o resto da galera. Espero ter abençoado vocês, agradeço. O livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho está lá atrás, e se vocês comprarem ele, vocês ajudam também o projeto Holy Hour. Obrigado, valeu gente.